Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre a transformada de Fourier quântica e vamos falar sobre um algoritmo muito importante que é o de estimativa de fase. Na aula passada, né, nós vimos que a transformada de Fourier quântica ela não é nada mais do que a transformada de Fourier discreta, quando temos uma função f, né, e j discreta, quando aplicamos, né, um núcleo da transformação 2πjk sobre n, onde n inteiro, nós temos que a função transformada, e essa transformada discreta é dada por essa expressão ficar. Né? A transformada de Fourier inversa é essencialmente o mesmo núcleo de transformação com o negativo, né, inverso, né, aditivo aqui na frente dessa fase. Tá? Bom, a transformada de Fourier quântica não é nada mais do que a mesma coisa da transformada de Fourier discreta, mas da amplitude de fase desses estados quânticos. Então, nós temos que um estado AJ ele é transformado em um estado alfa-J, alfa-K, né, em K. Também. Então, a amplitude de probabilidade é a que é transformada via a transformada de Fourier quântica. Temos algumas propriedades que observamos, que a transformação do operador, a transformação que leva a transformada de Fourier quântica é uma operação unitária, tá? De tal forma que a multiplicação dela pelo seu Hermitiano conjugado da identidade, e mostramos, né, como que obtemos, né, como provamos tudo isso, né, dela ser unitária. Além disso, é possível implementar, né, num circuito, vimos na nossa aula passada, que a forma de implementação é dada por esse circuito que a gente tem aqui, adicionado, né, da necessidade da gente inverter, já que o circuito finaliza dessa forma, da forma 6, e o que a transformada de Fourier quântica faz, na verdade, está nessa forma que está, né, não ordenada. Então, a gente precisa fazer uma operação de troca que constitui entre 3 operações contronotes, incluindo esses bits, né, dos extremos, né, então o 1 e o n, né, a gente inverte eles e consegue obter, né, um 3n sobre 2 contronote, tá? Então, isso significa que, como o circuito que é o mais custoso seria o da própria realização da transformada que aproxima aí a transformada de Fourier, é n sobre n, nós temos que a implementação dessa transformada de Fourier quântica, ela dá ordem n2, né? Ou seja, ela cresce polinomialmente, que é uma boa notícia, tá? Só para ter, né, comparação, quando a gente compara com o melhor algoritmo que faz essa transformada de Fourier discreta, que é a Fast Fourier Transform, ela requer n vezes n a 2an, que, portanto, é polinomial, né, é exponencial, e é menos eficiente, obviamente, que o computador. Hoje nós vamos ver algumas propriedades, né, e principalmente com relação à atuação dessa unitária e como que essa transformada de Fourier pode ser interpretada, né? Então, imagine que nós temos uma nova base de vetores transformados, estamos atuando em transformada de Fourier, né, no estado X, e obtenho uma nova base X-til, né, e essa X é a base computacional usual, então formada de uma sequência de bits zeros e uns, tá? Então, como que nós vamos observar essas propriedades? Primeiramente, né, podemos observar que X-til ele não é nada mais do que uma superposição com pesos iguais de todos os estados da base computacional. Então, se eu tenho estados zero, né, inicialmente, eu vou gerar agora uma superposição de 0 e 1. Lembra que a Hadamard fazia isso, né? Mas nós vamos ver qual que é a diferença entre a Hadamard e a transformada de Fourier. Então, portanto, quando eu pego um estado X-til, né, faço o produto interno aqui, pego o módulo quadrático desse produto interno com o estado Y da base original, nós vamos ter, né, exatamente isso, é exatamente igual a esse segundo termo, e, né,
reescrevendo em termos das transformadas de Fourier inversa, né, e T escrevendo sobre a base X original, o que nós vamos obter é essa forma aqui, né, que nós teríamos do núcleo da transformação, dessa transformação. Veja que eu tenho xy e menos xy aqui nessas exponenciais, obviamente elas se cancelam, então eu fico com o produto das raízes e, no final, eu fico com 1 sobre n, tá? Então, isso significa que todos esses elementos, né, dessa base computacional vão aparecer com o mesmo peso, que é constante 1 sobre n, dependendo do tamanho n, né, do número n inteiro. Então, se nós pensarmos como aquela base, né, a base que representa x, né, a palavra x como sendo os mais clássicos, né, de certa forma, por exemplo, zero, né, você vai ter que os estados x-til são aqueles que geram a superposição, portanto, são os menos clássicos, né. Então, a gente passa para a superposição de todos aqueles elementos lá da base, tá. Então, obviamente, a gente não tem só zero, né, como eu estou representando, né, só para simplificar, a gente tem aí um registro, né, x, com uma palavra binária com todas as suas possibilidades. Tá? Bom, como eu disse, a Hadamard faz isso também, né? Só que no caso da Hadamard, as amplitudes, né, são reais, então eu tenho 1 e menos 1 que diferencia essa fase relativa, mas no caso da transformada de Fourier, nós temos amplitudes que são complexas, tá? Então isso leva a seguinte propriedade, que se você pegar o Hermitiano conjugado da Hadamard, ele é igual à própria inversa, que é igual a ela mesma, mas isso não é verdade no caso da transformada de Fourier, né, da operação unitária que faz a transformada de Fourier. Então, ela não é, apesar de ser unitária, né, ela não é hermitiana aqui, né, porque a gente não tem essa propriedade da transposição conjugada ser igual a ela própria. Bom, podemos fazer uma interpretação física dessa atuação. Então, o relacionamento dessa base à base computacional, então essa base, nova base transformada, é aquele que nós temos entre o momento e a base, né, de posição de uma partícula. Isso é interessante, porque quando, né, você analisa a transformada de Fourier, se você lembrar, né, a transformada de Fourier, quando eu pego um estado que é bem definido, né, uma situação que eu tenho alguma coisa muito bem definida, né, uma posição, por exemplo, o momento, na verdade, de uma partícula vai ser, né, indefinido, porque, na verdade, para conseguir isso, a gente tem uma função de onda apenas, né, que descreve essa partícula e, portanto, ela é estendida, né, de menos a mais infinito, né, em termos de posição. Então, ou você tem um momento bem definido, né, que define o comprimento de onda, de Broglie, ou você tem a posição definida, mas não ambos, né? Então, nessa situação, para conseguir ambos, para conseguir, na verdade, da posição, a gente tem que incluir um pacote de ondas, que são somas aí infinitas de ondas de diferentes comprimentos de onda. Quando você tem comprimentos de onda distintos, você não tem um momento bem definido, tá? Então, é exatamente aqui a nossa interpretação. Aqui temos um estado bem definido, quando eu faço da base, né, computacional, quando eu faço a transformada de Fourier, eu fico com um estado totalmente indefinido, porque ele é uma superposição com peso igual de todos os estados da base, também, computacional. E de forma inversa, né, quando a gente faz a transformada de Fourier inversa. Então, uma maneira de ver, né, essa interpretação é observando a forma do operador de translação em ambas as bases. O operador de translação, eu vou designar ele como S, ele é um operador unitário que atua nessa base computacional original e muda o valor de x em 1, ele desloca esse valor de x. Nós podemos escrever a atuação desse operador, não vou escrever ele explicitamente, né, mas só para interpretar o que ele faz, a atuação de S em x, isso vai ser escrito como sendo x mais 1 módulo n, né, onde n é aquele número inteiro escrito naquele registro de x, né? Então, na base x-til,
né, nós temos que SX vai ser simplesmente S a transformada de Fourier sobre X, né, ou seja, né, vai me dar 2 menos exponencial de menos 2 pi xz. Tá? Então, eu usei as propriedades associadas à minha própria transformada de Fourier para designar, né, o que ele vai fazer. Então, o que é interessante de observar é que uma translação em x produz uma fase em x til e vice-versa. Tá? Então, isso é interessante, porque eu com certeza adiciono, né, desloco em 1, né, aquele valor de x, e aqui na nossa base recíproca, que é x til, ela vai ser adicionada uma fase. Tá bom? Então, essa fase é muito importante para nós, como nós vamos falar, né, no final dessa aula. Bom, mais um conceito que é importante para descrevermos aqui é o conceito de estados periódicos. Falamos mais atrás, né, nas aulas anteriores, a respeito de funções periódicas, né, e determinação de período dessas funções. Aqui eu consigo determinar esse período, né, desses estados periódicos. E não é nada mais do que a gente conseguir escrever também em termos das próprias funções que caracterizam, né, esses estados numa determinada base. Mas vamos lá, vamos descrever como que eles ficam. Então, vamos supor que eu tenho n a dimensão, né, desse sistema, e vamos supor um número que seja inteiro também, né, R, que divide n. Então, isso é muito importante. Esse número R divide n. Então, o estado, na seguinte forma, eu tenho psi definido como uma normalização raiz de R sobre N, né, e uma soma de N0 até NR menos 1, ou seja, N sobre R elementos, de um estado na seguinte forma, L, a ser definido, mais NR, ele pode, né, ser escrito explicitamente como um estado nessa forma aqui. Tá? Eu fico com L, né, somando R de 0 a NR sobre R menos 1, eu vou ficar com L mais R, e assim por diante, até L mais NR menos 1 vezes R. Tá? Então, isso é a definição de um estado periódico, que tem um período R, porque a gente repete ele, né? Sempre multiplico um número aqui inteiro por R, veja que isso é um número inteiro, N sobre R divide N, portanto, isso é um número inteiro menos 1, tá? Então, isso é importante. Um número inteiro multiplicado por outro inteiro vai me dar também um número inteiro. Então, a gente tem, né, um período R com deslocamento L, né, também. Então, L, que é esse valor constante que aparece sempre em todos os estados da expansão, ele é o deslocamento. Tá? Quando aplicamos a transformada de Fourier nesse estado, né, algo interessante aparece, porque nós aplicamos naquele estado em que é deslocado, né, de forma geral, escrevemos na forma geral, transformado de Fourier N em L mais NR, isso significa que nós transformamos para uma nova base, né, em K, e com esse núcleo, né, escrevendo aí, né, o nosso elemento de transformação, que aparece por conta de termos os elementos L e NR, o que nós vamos ter, né, na verdade, é que esse estado como um todo pode ser reescrito agora em termos de decomposição, né, em 2π L, K, N, mas temos também, olha só, né, nós temos também só essa soma em N que aparece aqui. Então, eu posso, na verdade, né, reduzir essa soma em R e redefinir esse estado, né, fazendo os cálculos que você chega, é que ele vai ser nada mais agora que um estado αk, onde αk, né, tem uma fase, mas a sua norma, né, a fase definida por esses elementos, mas mas a norma desses estados, né, me dá raiz de 1 sobre R para todo K, tá? Então isso é importante. E o que é mais interessante é que dentro, né, do meu estado eu fico com K vezes N sobre R. Então, lembrando que K
é um número, né, associado aí à nossa base transformada, N é um número inteiro, e R é um número que divide, né, R. Então, portanto, né, temos aí uma caracterização, né, de N sobre R, que também vai me dar um número inteiro, né, de possibilidades. Quando a gente né, tem esse estado, o que dá para se observar é que ele vai ser um estado periódico também, né? E K, se K for coprimo com R, então, né, das propriedades de coprimalidade, nós temos que o máximo divisor comum de N e K, N sobre R, vai ser igual ao N sobre R, que é justamente, né, o número que tínhamos inicialmente dividido pelo divisor R. Tá? Se, por outro lado, né, então, sempre vamos ter, né, esse elemento. Agora, começamos nossa discussão dizendo que N divide R. E o que acontece se N não divide R? Né? Isso é importante. Tá? Obtemos um estado que é, na verdade, descrito como uma soma de todos esses elementos, R, né, que multiplicam N menos L menos 1 sobre R, que multiplicam R, tá? E quando eu aplico essa transformada de Fourier sobre esse estado, eu obtenho um único estado aí, K, né, que vai ser aproximadamente aí J, N sobre R. Então, de forma geral, como que a gente reconhece, né, que eu consigo obter essa, tá, essa periodicidade? Então, mesmo que R não divida N, a gente consegue ter, né, informação sobre essa periodicidade. Porque quando você implementa, né, isso exatamente, na situação em que R divide N, nós temos, né, para N sobre R, 2N sobre R e 3N sobre R, nós temos esses pontos, né, definidos como deltas, né, que vão ser definidos para todas as possíveis variações, né, daquele número que multiplica, né, o nosso período, né? Então, temos L, aqui L é o deslocamento, né? E esse é o período exatamente que vai, né, ser escrito. Se ele não dividir, não temos uma função tão bem definida, mas, por outro lado, ela é, né, centrada em torno também do período, então sempre podemos encontrar R em todas essas situações, tá bem? A aplicação de forma geral dessa discussão, nós vamos ver, né, na aula que vem um pouco mais sobre por que é importante essa determinação do período, né, do estado, mas existe um algoritmo que é muito importante para nós, que também vai ser necessário para entender aí o algoritmo de Shor, que é a estimativa de fase. A estimativa de fase, ele é bastante interessante para outros algoritmos, né, e principalmente para o de Shor, mas, por si só, ela é limitada, porque ela fornece a fase de um operador unitário atuando, né, sobre um determinado estado, tá? Mas ela vai ser importante para outras coisas. Como já vimos, fases globais de estados, eu não consigo distinguir um estado de um mesmo estado, mas que tem uma fase global, né? Porque a gente não consegue recuperar por intermédio de medições nada a respeito dessa fase direta. Isso pode ser, né, expresso de forma geral, né, como sendo, né, supondo que eu tenho um operador unitário que atua aí em N bits quânticos e cujo alto estado U, né, seja conhecido e com um alto valor 2π e θ, né, e onde a gente desconhece, né, esse valor θ. Então, é isso que nós queremos determinar, na verdade. Queremos determinar essa fase θ. Então, quando queremos encontrar essa fase θ, nós precisamos expressar mais uma definição, que é a precisão, né? Com que precisão nós queremos determinar essa fase θ. Então, nós vamos dizer que nós queremos encontrar essa fase θ com uma precisão de t bits. Então, o procedimento de estimativa de fase, ele é decomposto em duas características. Temos dois registradores, ou seja, dois registros aí, um contém T cópias do estado zero, mais à frente nós vamos falar
né, do problema de cópias gerais, mas assuma, né, no caso, para esse estado zero, eu consigo implementar essas t-cópias, né, isso faria o papel da fan-out, no caso, né, de álgebra booleana, mas aqui a gente tem, né, cópias do estado de base de computacional zero, e o segundo registrador, né, ele é preparado no estado 1, tá, que é o que a gente conhecia, né, e contém um número necessário N de bits para codificar esse próprio estado 1 que a gente tem. Então, é uma sequência de zeros e uns, né, que é preparada naqueles bits quânticos. O número de cópias do primeiro registrador, né, é o que vai determinar a precisão do algoritmo. Então, antes de passarmos para a necessidade desse primeiro registrador, vamos tentar ver o que acontece, né, quando eu tenho, na verdade, tentando estimar a fase desse operador unitário, né, representado por esse estado. Então, vamos supor, né, que eu tenho N bits quânticos, todos eles preparados naquele estado que eu tinha definido como sendo estado 1, né, para poder preparar e tenho atuação, né, na minha preparação e depois da atuação da unitária eu tenho um estado U, e o que eu vou tentar determinar, né, tentar determinar essa fase, né. Então, na verdade, né, não existe, esse que é o ponto, nenhuma medição que possa realizar, né, nos N qubits, tal que obtenhamos alguma informação sobre a fase. A operação unitária U, ela vai produzir somente a fase global, que eu disse, né, e não tem, portanto, nenhuma consequência observável. Mas o que nós podemos fazer é implementar, né, esse circuito. Veja só, esse circuito tem a minha unitária controlada agora por um único bit de controle preparado em zero, atua Hadamard sobre ele, atua posteriormente a unitária controlada, Hadamard novamente, e meço, né, agora sobre esse meu bit quântico, procurando, na verdade, obter informação da média do valor esperado de sigma z, né, já que eu estou medindo na minha base computacional, e eu vou mostrar por que isso, né, traz informação sobre a fase aí de U, né? Então, o que nós fizemos, né? Estamos fazendo exatamente, né, o que eu acabei de falar, tá? Então, ou seja, aplicamos, né, na sequência, nós temos, então, a atuação dessas unitárias sobre o meu estado do bit de controle preparado em zero e o estado do bit target preparado, ou alvo preparado em U. Temos a Hadamard atuando no bit de controle, que ensanduícha a unitária que atua no bit target. Então, primeira Hadamard leva aquela superposição de zeros e uns, veja só, já estou fatorando, já estou escrevendo, na verdade, distribuindo, né, o de T aqui. Agora eu vou atuar a minha unitária controlada. A unitária controlada não faz nada se o bit de controle for zero, ela atua, né, se o bit de controle for 1. Então, portanto, ela vai atuar sobre o 1. Né? Quando atuamos reescrevendo, na verdade, agora, né, não sabemos explicitamente quem que é U, mas, né, podemos, antes de fazer isso, podemos atuar a nossa operação de Hadamard novamente, a segunda operação de Hadamard, sobre o bit de controle, e o que temos é um estado, né, dessa forma, e eu posso, na verdade, reescrevê-lo, né, fatorando aí os zeros e uns do bit de controle, porque é sobre ele que nós vamos medir, tá bem? Então, se eu meço sobre zero, eu tenho a identidade mais U de T atuando no estado U. Se eu tenho 1, eu tenho a identidade menos U de T sobre o estado U, né, do alvo. Portanto, quando fazemos a média do operador sigma z nos bits, né, no bit, aliás, de controle, é isso aqui que nós estamos fazendo, essencialmente. Eu faço o produto interno daquele estado obtido ensanduichando a operação sigma z, estou obtendo o valor esperado, né, e isso vai me dar, né, isso que está sendo descrito aqui. A gente tem essa atuação, né, porque a gente sabe, né, que sobre o bit de controle, a sigma z atuando
em 0 não muda nada, mas sigma z atuando 1, ela me inverte a fase. Então, a combinação de todos esses estados, né, vai me levar a esse resultado final. Olha só que interessante, né? Nós temos aí, né, no final, esse estado que vai ser U de T dagger mais U de T atuando sobre U. U de T dagger atuando sobre U, já falamos, né, que esse estado U, que foi preparado inicialmente, ele é autoestado de U de T, com alto valor. Qual que é o alto valor? O alto valor é a fase que é trazida, é 2πi menos 2πi, né, vezes θ, que é a fase que nós queremos determinar. Como eu tenho atuação de U de T mais seu hermitiano conjugado, o que no fim das contas nós temos é exponencial de 2πi θ mais a exponencial de menos 2πi θ, portanto, né, temos, dividido por 2, temos a função cosseno de 2πi θ. Então, portanto, temos aí uma inferência possível dessa fase. Tá? Então, um ponto importante, né, é que os n qubits que codificam U, agora, a vantagem, né, desse procedimento é que eu inferi a respeito da fase, né, que tem, né, que se trouxe, né, com essa operação unitária, né, mas eu não faço nada sobre esse estado, então ele pode ser utilizado posteriormente, tá? Então, o interessante, na verdade, é que nós fizemos isso com uma única medição, né? Então, fizemos uma medição sobre aquele único bit de controle. Mas se eu melhorar isso, né, eu posso melhorar, eu posso realizar esse procedimento N vezes, ou seja, em vez de ter uma controlada, eu tenho, né, um bit de controle, eu tenho N bits de controles. Então, eu vou conseguir, né, uma estimativa de fase de cosseno de 2π com uma precisão que vai com 1 sobre raiz de N. Tá? E, né, se eu fizesse, na verdade, o qubit de controle, né, deixo como exercício, se você preparar ali 1, você vai observar que você obtém no final não cosseno de 2π, mas obtém seno de 2π. Tá? Bom, a desvantagem desse método que nós estamos descrevendo é que ele tem uma convergência muito lenta. Bom, então, por exemplo, para estimar θ com t bits de precisão, que é o que a gente, né, chamava, né, de precisão, a gente precisa ter 1 sobre raiz de n, que dá aproximadamente 2 a menos t, né, que significa uma repetição de aproximadamente 2 elevado a 2 vezes t vezes. Tá? Então, isso não é bom, né? Isso é ruim, na verdade. O que a gente pode, né, fazer, na verdade, é melhorar esse algoritmo. Tá? Esse algoritmo ele é melhorado da seguinte forma: nós fazemos uma extensão considerando implementações não de operações só controladas, né, com todos aqueles bits de controle, mas eu faço operações que sejam controladas, né, por 2 bits, 4 bits, e n, né, 2 a t menos 1. Tá? Então, isso, como a gente caracteriza, tá? Infelizmente, minha figura ficou deslocada a atuação do ponto, tá? Mas entenda, né, que ele está atuando aí nesse bit superior. E isso é exatamente o circuito que nós tínhamos, mas agora, né, eu estou atuando sobre todos os possíveis bits de controle, né, e eu tenho aquela atuação, né, da forma em que nós escrevemos, né, anteriormente. Então, isso é interessante, tá? Porque o resultado final vai ser, né, após a operação desse circuito, os n bits quânticos controlados são deixados intactos naquele estado U, enquanto os bits, né, os t bits, né, por isso que a precisão, né, está em t bits. Os t bits de controle são deixados com fase, né, relativa entre os estados 0 e 1 de cada bit. Eles são fatorados, independentes entre si. Então, um é deixado com uma fase 2π θ, o outro uma fase 4π θ, e assim por diante até o último, né, tésimo bit de controle, ele vai ser deixado com um exponencial de 2t vezes π θ, né, na fase relativa. Tá? Então, se eu supor, né, que existe uma expressão exata
de fração de t bits para a fase, tal que θ seja escrita como um produto de todas as fases, né, de 1, de 2 e de 3, eu estou escrevendo uma expressão, né, geral para isso, nós conseguimos identificar, né, imediatamente como que isso acontece. Eu tenho 2πi θ como sendo o inicial, que compõe todas as possíveis operações, o 4π θ como sendo, né, todos menos o inicial, 2 θ2, a θ, e assim por diante, até, né, a última atuação. Então, o estado do bit de controle vai ser reescrito dessa forma, né, compacta, atuando, né, essa interpretação de θ, do produto desses θs, tá? E o último é simplesmente escrito, né, dessa forma. E isso, né, se você lembrar a forma como que nós escrevemos anteriormente, tá? Não é nada mais do que a transformada de Fourier do estado de base θ1, θ2, θ3 até θt, ou seja, né, 2t θ, aquele número que nós estamos representando, tá? Então, isso é interessante, porque a transformada de Fourier, né, ela vai, então, implementar essa estimativa, né, de fase. Então, reescrevendo todos aqueles estados, né, dos t bits de controle, dessa forma compacta, aplicando agora a transformada de Fourier quântica inversa, né, nós obtemos aquele estado psi, que é justamente o estado, né, com alguma forma de fase impressa em si, que é justamente o que nós queremos determinar. Então, se θ tiver uma expressão exata de t bits, então essa última estimativa é exata. E se não tiver, né, pode ser mostrado aí que essa expressão se aproxima satisfatoriamente da situação real. Essa é a estimativa de fase, né, que nós implementamos. Tá? Então, o algoritmo, como que ele é escrito? Inicialmente, né, recapitulando todos os passos, e iniciamos o estado dos bits, né, de controle em zero, todos eles, sejam quantos bits de controle estiverem ali, na nossa precisão T, e o meu estado inicial preparo um autoestado do meu operador unitário 1. Né? Bem? Esse é o input do estado inicial. Posteriormente, eu gero a superposição dos estados dos bits de controle, né, atuando a Hadamard individualmente sobre eles. Após isso, eu atuo as operações que são controladas por J, né, escrevo de forma geral, né, para todas essas possíveis atuações de todos esses possíveis bits de controle, né, e obtenho o resultado dessa atuação da operação J controlada. Posteriormente, né, o que eu quero fazer? Eu quero trazer informação sobre essa fase. Então, eu aplico a transformada de Fourier inversa, eu obtenho esse estado chamado phi de tio, né, que traz informação sobre o estado unitário. Veja só que nada aconteceu no meu bit, né, controlado, nos bits controlados, eles são aí preparados, continuam naquele alto estado U, a única atuação que ocorreu foi das unitárias controladas que trazem, né, aquele alto valor correspondente exponencial de 2πij θ, tá bem? E, por fim, quando fazemos, né, agora a medição do registro, do primeiro bit dos t bits, né, desse registro dos bits de controle, esse é o meu registro que eu faço, né, a determinação, portanto, no final da minha fase, né, θ. Tá bem? Então, esse é o algoritmo que obtemos de uma maneira relativamente fácil, né, e vai ser bastante importante. Então, a transformada de Fourier quântica ela é muito importante para isso, principalmente, né, para a determinação de fase, e como nós vamos ver aí na aula seguinte, né, ela vai ser importante para a gente, né, no algoritmo de Shor, de fatoração, né, de números inteiros em termos dos seus fatores primos, né, de potências de fatores primos, tá bem? Então, por hoje é só, né, até a aula que vem, quando vamos discutir exatamente o algoritmo de Shor. Tchau.